Se você, é claro que a gente precisa da confirmação dos casais. Se você também, pretende levar algum casal para também ser abençoado nesse dia, nos procure. Eu esqueci ali o valor, acho que é 59, 68 por pessoa. E não esquece a lembrancinha, tá, irmão? Essa mentalidade do rock nunca nos aparta. Não esquece a lembrancinha. Glória a Deus. Capítulo 5, verso de número 28. Glória a Deus, vamos ler. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Se não tem a Bíblia, pode ler aqui no telão. É muito, mas muito importante. Fazemos a leitura das Escrituras Sagradas, dizendo, aleluia. Verso 28, a Bíblia diz, dizendo, expressamente vos ordenamos que não os ensineis desse modo, contudo, encheste Jerusalém das vossas doutrinas e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que a homens, repetindo palavras do Pedro, antes nos importa obedecer a Deus do que homens. Amém, queridos? Pode se assentar, dando graças a Deus pela sua palavra. Vamos fazer mais uma oração. Pai, nós te damos graças pela tua palavra. Palavra essa que tem poder para produzir em nós espírito e vida. Que o Espírito da verdade esteja no meio de nós. Que o Espírito ministrante esteja nos convencendo de tudo. Que o Espírito Santo esteja abrindo as mentes, os corações, meu Pai, nos dando entendimento para que possamos alcançar a compreensão da Tua vontade. Todo e qualquer tipo de barreira, seja ela natural ou espiritual, seja removida desse lugar. É necessário, Pai, que o Senhor cresça, que a glória do Senhor resplandeça sobre cada homem e mulher, para que algo glorioso seja produzido dentro de nós, para que pela mesma sejamos aperfeiçoados pelo poder do Teu nome. Amém. Glória a Deus, queridos. O tema da mensagem dessa noite é o preço da obediência. E a irmã Edilane estava falando um pouquinho sobre obediência. E nada nesse mundo é por acaso. Tudo debaixo do sol tem um propósito. Quando eu digo que Deus é soberano, e não é apenas uma verbalização, é uma verdade. Deus está no controle de tudo ainda, Deus permanece no mesmo lugar, Ele está reinando e governando tudo. Não pense que tudo está perdido, que nada tem mais jeito. Não caia nessas mentiras. Tudo está perdido, nada tem mais jeito. Não, Deus ainda está no controle de tudo. Ele reina, amém? O Senhor está no controle de tudo, está sentado no alto sublime trono. Então nada acontece, sem que Deus queira. Aleluias. Então, baseado nisso, eu não posso acreditar que no mundo há coincidências. No mundo não há coincidência, no mundo há propósito. Tudo que acontece há um propósito. Você crê dessa forma? Glória a Deus. Falando um pouquinho de obediência, do preço da obediência, amados irmãos, não há como nós sabermos ou conhecermos e viver a vontade de Deus sem passar pela obediência. É claro que todos nós queremos viver a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus das nossas vidas, mas existe um princípio que o próprio Pai estabeleceu, que é a obediência. Nós temos tudo como filhos e legítimos herdeiros que somos, de viver o melhor do Pai. E o Pai só requer uma coisa de mim e de você: obediência. A única coisa que o Pai requer do Filho: obedeça a palavra de Deus. Então, conhecer a vontade de Deus e viver a vontade de Deus, ela passa por obedecer ao Senhor. Muito se fala em intimidade, muito se fala em relacionamento, comunhão com Deus, mas a obediência é a ponte que nos leva à intimidade com o Pai. Queridos, deixo aqui já adiantar os senhores, eu com toda certeza que eu e você, nós não precisamos de mais uma palavra,
Você não pode sair por mais uma pregação. Ou melhor dizendo, vou um pouquinho mais longe, nós temos que nos libertar das pregações, porque tem pessoas que já estão aprisionadas por pregação, pessoas viciadas em pregação. E quando a gente senta num lugar e é viciado, preso por uma pregação, se a pregação não sai do jeito que eu quero, uma pregação expositiva, com hermenêutica, que tenha começo, meio e fim, a gente se decepciona. Nós não precisamos de mais uma pregação. Nós só precisamos, aquilo que Deus falou conosco, obedecer a Deus. Quando nós buscamos mais uma pregação, talvez nós não entendemos, mas nós estamos ali adquirindo mais uma responsabilidade. É mais algo que Deus vai cobrar de mim. É mais uma verdade que eu vou ter que obedecer. Então não busque mais pregações, busque uma coisa: obedecer tudo aquilo que Deus já falou no teu coração. Aquilo pouco que você sabe, aplique-se o teu coração para obedecer. O conhecimento é muito importante. Eu não estou aqui desmerecendo ou tirando o peso da pregação, muito pelo contrário. O nosso maior desejo deveria ser aplicar o nosso coração e obedecer aquilo que Deus já nos determinou a fazer e ser. Então, com toda certeza, nós não precisamos de mais pregações. Nós só precisamos obedecer à voz de Deus. E esse preço da obediência não é pela religião, não é pela igreja, ou não é por um homem. O preço da obediência passa por eu entender o que Deus fez em mim através do seu amor e através da cruz. Esse é o ponto. Por que eu devo obedecer a Deus? Porque eu sou crente, porque eu estou indo na igreja? Não, porque eu entendi o amor dele, porque eu entendi o que ele fez por mim na cruz. Se não tiver esse entendimento, não há como obedecer ao Senhor. Obediência passa pelo crivo da fé e confiança. Só obedece a Deus quem crê nele e confia nele. Então o que é que o Pai espera de mim e de você? Simples: obediência. Aí a gente vem para um lugar como esse e sai de casa dizendo: Deus, hoje eu quero ouvir a tua voz, hoje eu preciso ouvir a tua voz. Mas com que finalidade? Para você acumular ou montar um currículo de que Deus falou contigo mais uma vez? O objetivo é dizer assim: eu preciso ouvir a tua voz, porque eu quero obedecer a tua voz. Eu quero te ensinar a tirar esse ponto, botar uma vírgula e terminar ou melhorar essa expressão. Deus, hoje eu quero te ouvir, porque eu estou disposto a te obedecer. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é assim que a Bíblia diz. Então ouvir a Deus, todos nós já ouvimos, irmãos. O problema nosso não é que Deus não fala. Deus não fala comigo, Deus está mudo, Deus está em silêncio. Não é isso. O que falta para nós é ouvir e praticar e obedecer aquilo que o Senhor já falou no teu coração. Por que é tão difícil obedecer a Deus, irmãos? Você já se perguntou por que é tão difícil obedecer? Porque a obediência ela tem um preço. Sabe qual é o preço da obediência? Anular a minha vontade, passar por cima da minha vontade. Porque quando a minha vontade impera, nós temos uma grande probabilidade de desobedecer a Deus. Enquanto a minha vontade estiver imperando sobre mim, existe uma grande chance de eu viver uma vida sem obediência a Deus. Obedecer a Deus por quem Ele é, obedecer a Deus por tudo que Ele tem sido na minha vida, obedecer a Deus porque eu digo para as pessoas e digo para Deus também que eu o amo. Mas quem é que ama a Deus? Aquele que me ouve os meus mandamentos, nos obedece. Deus está falando através do João, da carta e no Evangelho. 1 João e o Evangelho, ele fala: quem é que me ama? Aquele que ouve os meus mandamentos e obedece. Você está disposto a obedecer a Deus, irmãos? A obediência ela tem um preço: anular a tua vontade. Ou você vive de acordo com a tua vontade,
de acordo com como você quer, de você pensa, ou você obedece a Deus. Por que eu devo obedecer a Deus? Porque simplesmente eu reconheço o amor dele no que ele fez por mim na cruz. Eu decido obedecer a Deus porque esse é o único meio de eu ter relacionamento com ele. Eu não obedeço a Deus porque eu quero buscar coisas. Você ainda não entendeu se você pensa dessa forma. Não, eu vou obedecer porque eu estou precisando de tal. Não, não. A obediência faz parte de um relacionamento verdadeiro com o Pai. E aí o princípio é: aquele que me ouve as minhas palavras e as pratica. Alguém já ouviu Deus em algum momento da sua vida? Alguém? Pode levantar a mão com toda a verdade, toda a sinceridade. Eu já ouvi Deus. E aí? É tudo? Não. Se nós não ouvirmos, nossa, eu fui naquele. Quantas vezes eu ouço isso? Pastor, eu fui naquele culto, parece que era só eu e Deus. Deus falou só comigo. É, que bom, né? E agora? Então o desejo de Deus é único, que eu e você, no meio só, obedeçamos a sua palavra. Ouvir a voz de Deus e colocar em prática aquilo que Ele tem nos falado. A obediência de Deus, além de ter um preço, ela é muito simples. É você fazer aquilo que Deus te mandou fazer. Simples assim. Baseado num sentimento de fé e confiança. Deus te mandou fazer, faça. Confie nele, obedeça a Ele. Tenha fé nele, mesmo que você não entenda. A obediência a Deus é para ser exercida, não é para que você entenda tudo. Deus não nos deve explicações. Você não precisa entender tudo, muito menos eu. Nós só devemos obediência a Ele. Uma vida de obediência, claro que vai agradar o coração de Deus. É o mínimo que Deus quer de mim e de você. Mas, por outro lado, a desobediência, ela traz muitas implicações para a nossa vida. Andar em desobediência, não andar de acordo com a palavra de Deus. Em Deuteronômio 28, 30, vai dizer: eis que eu coloco diante de vocês. Deus está dizendo: eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Mas a questão toda, aí eu tenho um filho de 13 anos, nós um dia fomos criança, mas tudo começa com a nossa infância. O quanto é difícil uma criança obedecer o pai. A questão toda é que nós não fomos treinados para viver em obediência. A questão toda é que nós não fomos ensinados para viver em obediência. A questão toda é que a religião, mais uma vez, ela deturpou o princípio principal de uma vida com Deus, que é a obediência. Então, queridos, presta atenção. Deus nos trouxe aqui nessa noite para nos lembrar de que Deus ainda precisa estar em busca de homens e mulheres que estão dispostos a obedecer a sua palavra. Não pense que nós vamos obter alguma coisa de Deus se não passar por obediência. Não pense que nós vamos adquirir algo em Deus se não passar pela obediência à sua palavra. Lembra que o que Tiago falou, Isaías também veio confirmar: se quiserdes e ouvirdes a minha palavra, comereis o melhor dessa terra. Se quiseres e ouvirdes a minha palavra, comereis o melhor dessa terra. É o princípio, e Ele que estabeleceu. Então a questão toda, amados, é até que ponto nós estamos dispostos a obedecer a Deus. Disposto, essa expressão, disposição a obedecer a Ele. E aí Jesus, ele nasce, Jesus ele vem na terra como homem, e aí a Bíblia vai dizer como carne, na carne. Quando a Bíblia diz na carne, quer dizer segundo a nossa vontade. Jesus veio segundo a vontade dele. Jesus veio na carne, não é que ele estava em pecado. Quando a Bíblia diz que Jesus ele veio na carne, quer dizer que ele teve as mesmas tentações, os mesmos sentimentos que eu e você. Mas a Bíblia diz que ele veio inaugurar o tempo da graça. A graça é para dizer que é possível obedecer a Bíblia. Não é que o tempo da graça é para você fazer o que você quiser.
o tempo da graça. Não, Jesus já fez tudo por mim, eu não preciso fazer mais nada. Não é isso. Não deturpe a graça. O tempo da graça é para dizer que eu e você, como homem, é possível obedecer a Deus. Jesus é a prova disso. Jesus foi tentado, Jesus foi perseguido, mas Ele me prova que é possível obedecer ao Pai. Então é uma desculpa, é uma escusa, é uma mentira, uma fuga dizer que não é possível obedecer a Deus. É possível viver a palavra dele. Mas com que motivação? Por quem Ele é? Porque nós amamos a Deus. É por amor, é por aquilo que Ele fez por mim. Não é por barganha, não é moeda de troca. Não, eu vou obedecer para obter. Não. Entender o amor de Deus. O amor de Deus passa por isso. Quem é que me ama? Aquele que me ama é aquele que ouve os meus mandamentos e os pratica. Esse é o que me ama. E aí a gente diz que ama a Deus aí nos quatro cantos, levanta a mão: Deus, eu te amo. Deus, que amor é esse? Mas e na hora da obediência, na hora de obedecer os mandamentos, nós falhamos. E aí Deus se queixa, e a queixa de Deus é a seguinte: se eu sou o Senhor, por que não faz o que eu mando? Se Deus é o nosso Senhor, por que nós não fazemos aquilo que Deus nos manda? E obediência é isso: aquilo que Deus mandou você fazer, faça. Então não é que nós não estamos certos, nós não sabemos o que fazer, não é isso. Nós sabemos o que nós temos que fazer, nós só precisamos fazer. Aquilo que Deus mandou você fazer, faça. Olha para o seu irmão e diga para ele: aquilo que Deus mandou fazer, simplesmente faça. É isso, é assim. Quando a gente fala de obediência, tem algumas pessoas que vêm no nosso coração, e eu quero falar de uma delas rapidinho nessa noite. Não tem como falar de um homem que não obedeceu a Deus sem falar de Jonas. Jonas é o retrato de um homem que não obedeceu a Deus. De tudo que nós podemos aprender com os erros de Jonas, está aí uma figura de um homem que não obedeceu a Deus. Abra lá comigo Jonas. Nós já entendemos a introdutória, nós já entendemos a importância de obedecer a Deus, e vamos aprender com o erro desse homem. Esse é o objetivo: aprender com os erros. Está aí Jonas 1. Dá um tempinho, tem gente folheando ainda. Está aí Jonas. Irmãos, desde criança, quando a gente estuda sobre Jonas, o que vem na tua cabeça quando fala de Jonas? A baleia. Primeiro que não é baleia, né? É o peixe grande. E segundo que não é a figura da baleia. Quando fala de Jonas, a figura que vem na minha mente é um homem que decidiu a não obedecer a Deus. Amém? Você concorda comigo? Capítulo 1 do livro do profeta Jonas, a Bíblia vai dizer: olha que coisa interessante. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir de Deus. Deixa eu vir aqui pertinho, porque eu quero falar aqui, tem que ser bem pertinho. Que graça que tem querer ouvir Deus, se não for para obedecer a Ele? O porquê novamente você quer ouvir Deus? Para que ouvir Deus, se não tiver disposição de obedecê-lo? A gente ouve Deus através do próprio Deus, através da Bíblia, através de pessoas, através de situações, mas qual é o objetivo? Irmãos, toda semana, diariamente, eu sinto com muitas pessoas, seja pessoalmente, seja através do WhatsApp. Mas qual é o objetivo de querer falar com um líder? Uma direção, qual é o objetivo? É uma necessidade de falar e ouvir. Com todo respeito à tua profissão, Bruninha. Mas
se você tem essa necessidade de falar, ouvir, psicologia. Lá tem uma profissional que vai te ouvir, vai te dar uma direção. Mas o Evangelho é ouvir Deus e aplicar aquilo que Deus vai falar. É nisso que consiste o poder. A Bíblia começa o texto dizendo: veio a palavra do Senhor para Jonas, assim como veio para você. Diga: assim como veio para mim. E aí Deus usa uma expressão muito tremenda, dizendo: Jonas, dispõe-te, tenha disposição, tenha vontade, tenha iniciativa de me obedecer, de fazer o que eu estou mandando. Mas o verso 3 me cria no mínimo curiosidade. Jonas se dispôs, ele teve uma iniciativa, ele teve vontade, mas para fugir de Deus. Então Deus diz assim: anda aqui para a direita. Jonas simplesmente andou para a esquerda. Mas como pode um homem ter essa atitude? É o mesmo que eu faço, é o mesmo que você faz, meu irmão. Deus manda te fazer isso, você faz totalmente o contrário. Isso é desobediência, isso é não obedecer a palavra. Quantas vezes Deus te deu uma direção: faça isso, filho, e nós viemos para esse lugar determinado. Deus falou comigo, agora é isso que eu vou fazer. Quantas vezes eu vim para uma reunião como essa e Deus falou: Marcelo, agora faça isso. Chegou na segunda-feira, nada mudou, não fiz. A palavra é dispõe-te. Iniciativa, disposição. O que é dispõe-te? Disposição, iniciativa. Sabe o que ele fez? Ouviu Deus, sabe o que ele fez? Fez totalmente o contrário. Quantas vezes Deus te falou para fazer algo e você não fez? Mas a gente quer uma pregação. A gente quer sentar no lugar e ver uma pregação. Aí eu estava conversando com algumas pessoas nesse última convenção que a gente teve em Itajaí, na Bevan, Filhos Ministeriais, falando sobre o pastor Ulisses. O pastor Ulisses não tem pregação. Quem senta para ouvir uma pregação dele se decepciona com ele. E bem feito para quem tem esse sentimento. Porque o Ulisses, ele divide o coração dele. Ele compartilha o coração. E é isso que tem poder. Mas tem pessoas que sentam ali, quer a pregação bem feitinha. Ela quer a introdução, ela quer o meio e o fim. O ser humano é tão abençoado que ele fica cuidando o que o pregador vai falar de certo e errado. O ser humano é tão abençoado que ele presta atenção até quando o pregador troca os 5 pães e os 7 peixes. Sabe por quê? Porque ele quer uma pregação bem feitinha. Ele quer hermenêutica, ele quer homilética. Ele quer uma introdutória. Ele quer uma pregação expositiva. E quando não tem isso, ele decepciona e diz: o culto hoje não foi bom. Mas nós não precisamos disso. Nós só precisamos ouvir Deus e acatar o que Deus está falando. Você não entendeu ainda? Quanto mais pregação você tiver, mais aumenta a tua responsabilidade. É mais algo que Deus vai cuidar de você. Então vai buscando pregação, vai. E vai amontoando as responsabilidades. E Deus vai dizer: lembra aquele dia que eu te mandei fazer isso? Lembra aquele dia que eu falei contigo? E lembra aquele dia que eu te disse isso? Eu disse: dispõe-te. E qual é a nossa disposição muitas vezes? E a gente olha para Jonas assim: esse Jonas, ele certo não é. Pode ser um grau pequenininho, mas tem um probleminha. Esse Jonas só pode ter um probleminha. Né, Ariel? Deve ser um grau 1, assim, bem, quase não se percebe. Mas, irmãos, para de olhar para a trave do irmão. Nós somos assim. Aí já está reparando em mim, ó. Já está reparando no pregador. Todos nós somos assim. A gente vem para esse lugar e Deus nos direciona: faça isso, filho, vem por aqui, ande por aqui. Sabe o que a gente faz? Simplesmente não faz. Mas sabe o que eu perco de tudo? De se dispor, ir para Tarsis. Aí ele recebeu uma palavra, recebeu uma direção. Irmãos, ele é o profeta, irmãos. O profeta, ele tem que ouvir Deus e aplicar: doa quem doer. Esse é o ofício do profeta, ouvir Deus e entregar. Aí fica irmãos aí pisando em ovos: o que a igreja vai pensar de mim, né?
que a igreja vai pensar de mim? Que eu sou metido, que eu quero me aparecer, então eu vou ficar aqui. Aí Pedro vai dizer: não importa, é obedecer a Deus e não a homens. Então sabe o que ele faz, Gustavo? Ele ouve Deus, ele pega, ele compra uma passagem, o preço da obediência. Ele pega o dinheiro dele, compra uma passagem, vai para Espanha, para Tarsus. Aí curtir Espanha. Toma um bom vinho espanhol. Vai lá assistir espetáculos de dança, Flamengo. Vai assistir uma partida de futebol do Bernabéu. Foi essa a disposição dele. Mas a disposição, Deus disse: dispõe-te e vai para Nínive, vai fazer o que eu estou te mandando fazer. Jonas, dispõe-te, vai fazer o que eu estou mandando fazer. Vai para Nínive, vai pregar. Eu tenho algo com eles. Aí o que ele faz? Ele dispõe, ele pega o dinheiro dele. Toda desobediência tem um preço. Só que o preço da desobediência somos nós que pagamos. E o preço é alto. O grande problema não é só de se dispor, Moisés, ir para a Espanha. É que a gente ainda não crê que a Bíblia ainda se cumpre. A gente pensa que só desobedecer a Deus não vai acontecer nada com a gente. A vida vai continuar tudo bem. Simplesmente é mais uma direção que eu não acatei. É mais uma palavra que eu não obedeci. A gente pensa que não vai dar nada. Não vai acontecer nada. Deus só falou comigo e eu só me fiz de louco. Deus falou comigo, eu simplesmente não fiz. Ficou no esquecimento. Mas o esquecimento de Deus não fica. Em algum momento a continha chega. Em algum momento a continha bate na porta. Mas deixa eu tentar não me perder aqui, porque é muita coisa que vem na cabeça. Porque Jonas se dispõe a embarcar-se para a Espanha. O que leva o homem a não pagar o preço da obediência? Ele é um profeta, o ofício dele era esse: ir para a Espanha, fugir de Deus. Por quê? Vamos lá. Jonas, ele tinha um sentimento particular com Nínive e os ninivitas. Deus queria que os ninivitas se arrependessem e se salvassem, porque esse é o propósito de Deus. Mas Jonas não queria isso. O sentimento de Jonas: não, esses caras não merecem. Ou esses caras são perversos. Ou os ninivitas, sabe que eles são muito cruéis. Sabe o que eles faziam com os homens e as mulheres? Eles tiravam o couro. Sabe quando a mãe queria bater na gente assim: hoje eu vou tirar o teu couro? A minha mãe falava isso. Hoje te beijo que hoje eu vou tirar o teu couro. Nossa mãe era ruim, né? Só quem tirava o couro eram os ninivitas. Eles pegavam o inimigo, Mike, e tiravam o couro bem certinho, penduravam nas entradas da cidade, para todo o povo que passar olhar o couro pendurado. Meu Deus, aí eu não vou chegar nem perto, são muito perversos. É os ninivitas. Os ninivitas criaram os piores moldes de tortura, como arrancar a unha, como guilhotina, beleza, um monte de coisa. Aí Jonas, entendendo que eram os ninivitas, aí Deus fala assim: vai lá e prega para eles que eles precisam se arrepender e ir para o céu. Aí Jonas pensou assim: ó, os ninivitas, eu ir lá pregar para eles, que morram. Sabe quando nós colocamos um pé na desobediência? Quando nós agimos baseado aqui, sentimentos e conceitos. Por isso que o preço da obediência, irmã Janaína, é negar a minha carne e a minha vontade. Porque a minha vontade é que esses ninivitas aí vão para o inferno. O povo perverso, matam gente. Esse era o sentimento de Jonas. Esse era o conceito de Jonas em Nínive. Mas o que era para ele fazer naquele momento? Passar por cima de conceitos e sentimentos e dizer: Senhor, o que prevalece é a tua vontade. É para ir lá pregar para eles, eu vou pregar para eles.
É nesse momento que se caracteriza a desobediência, quando os meus sentimentos estão acima. Quando os meus conceitos estão acima dos conceitos de Deus, nesse momento, a probabilidade de eu andar em desobediência é muito grande, a chance é muito grande, irmãos. Muitas vezes Deus manda eu ir para lugar e diz: ah, Deus, de novo, o Senhor está certo disso? Que por mim eu não vou, pela minha vontade eu não vou, pelos meus conceitos eu não vou. Deus, de novo. O cara está ali, a gente tenta, mas não sai do lugar. Mas Deus: não, estou te mandando, vai lá. Mas se eu for viver por aquilo que eu penso, pelos meus sentimentos, eu vou para a Espanha. Você está comigo? A obediência não pode ser baseada nos teus sentimentos. A obediência não pode estar pautada em pressões, em conceitos, irmãos. A obediência está pautada naquilo que Deus mandou eu fazer. Pronto! Aqui começa a ruína de Jonas. Quando o que fala mais alto é o que ele pensava em relação a Nínive. É os conceitos que ele tinha em relação a Nínive. Obedecer a Deus. Deus não quer saber do que você pensa. Com todo respeito, Deus não quer saber o que você pensa. Deus só está dizendo: vai e faz. Ou seja, vai e seja. Você precisa entender isso. Então o preço da obediência é anular, aniquilar minha vontade, os meus sentimentos. O sentimento de Jonas por Nínive é de repulso. Repulso. Era só para confirmar, mas eu já sabia. Né, Miriam? E sabe o que falou mais alto, Lucas Pacheco? O sentimento dele, a repulsa, a indignação contra Nínive. Então Deus diz: vai para cá, tem a disposição, vai para cá. Sabe o que ele fez? Foi para lá, totalmente o contrário. Essa é a nossa vida. Além de não andar debaixo da obediência e da vontade de Deus, o pior de tudo é que tem implicações. A gente pensa que não vai dar nada. Aí a Bíblia diz o seguinte: aí começou a soprar um vento forte. Ele está viajando, né? Paga uma passagem, pega um transatlântico, está viajando de boinha, all inclusive, tudo incluso, bebida, comida, café da manhã, almoço, café da tarde, 5 refeições, piscininha lá no primeiro compartimento. Ele pegou uma cabine de frente para o mar, estava bem gostosinho. A vida está bem, a gente pensa que está tudo indo bem. Daqui a pouco Deus manda um vento forte. Deus mandou um vento forte, não é o demônio. Deus, diga Deus. Olha para o seu irmão, diga: Deus mandou um vento forte. Eu vou ler, porque senão você vai achar que é coisa minha. Verso 4. Lê aí. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. 5. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviar o peso dela. Jonas, porém, estava no porão e deitado, e dormia profundamente. Ah, bonitão, né? Olha só, Deus mandou um vento e uma tempestade. A Bíblia usa 2 expressões, eu entendo que são 2 fenômenos diferentes: um vento forte e uma tempestade. E sabe onde é que estava Jonas? No porãozinho, dormindo, barriguinha cheia, cheio de Coca-Cola na barriga. Sabe qual é o mal do ser humano? A gente pensa que não vai dar nada.
A gente não entendeu ainda Deus e a Bíblia. A gente pensa que simplesmente não fazer o que Deus mandou fazer, tudo bem. Deixa eu dizer uma coisa, não está tudo bem. Porque não seria justo com quem paga um preço para obedecer a Deus. Porque Deus acima de tudo é justiça. Não seria justo com aquele irmãozinho que luta contra a carne, para fazer a vontade de Deus, para obedecer. Aquele que sacrifica a vontade dele diariamente. Aquele que não cede a tentações e pressões. Aquele que luta contra sentimentos. Seria injusto com esses. Porque Deus é amor, mas também é justiça. Então não pense que a Bíblia não vai se cumprir. A Bíblia vai se cumprir. E a obediência não é por medo, é por entender quem Ele é. Não pode obedecer por causa do medo do vento ou da tempestade que pode chegar no teu barco. A obediência é entender o quanto Ele te ama, o quanto Ele fez por ti. E Ele só quer isso. Você não crê que aquele que não está na direção de Deus, o vento pode soprar a qualquer momento? Você não crê nisso, irmão? Você não crê que a qualquer momento, que não é nem o diabo, é Deus que vai mandar uma tempestade? E o pior de tudo, o causador disso tudo, sabe onde está? Sabe onde está o causador disso tudo? A causadora disso tudo, você não sabe onde ela está. Adormecida. Sabe da onde é proveniente a dormência, irmã Judite? Daquele que não está, aquele que está debaixo de uma desobediência. O que causa a desobediência? Dormência. Sabe aquela pessoa que não enxerga um pão do nariz? O bicho está pegando, ela está indiferente, parece que vive em Nárnia. Sabe aquele mundo que vive em Nárnia? É uma desobediência, aquele que está fora da obediência. Como é que pode um vento pegando, a tempestade pegando, e o cara lá no porão conseguia até roncar no sono, tão pesado. Falar em ronco, irmãos, toda vez que eu falo em ronco, eu lembro do meu irmão Marco Anacleto. A gente foi fazer um retiro lá em São de Gera. Era 5 da manhã, o irmão ainda estava com o colchão debaixo do braço, procurando um lugar em que ele pudesse reclinar a sua cabeça. Porque ele foi no lugar, ali estava a pastora Marilene. Depois ele foi para outro lugar, ali estava a irmã Natalina. Depois ele foi para outro lugar. Beleza. Isso é beleza. Gisele Dimas. Como é que pode a tempestade pegando e a pessoa roncando? É uma dormência, uma cegueira que a desobediência causa. Como é que pode dizer que está tudo bem se o vento está soprando e a tempestade está pegando, irmãos? A gente pensa que não tem caso desse, mas Jonas está provando que é possível. A gente pensa que a pessoa está se fazendo, não, é verdade. O cara está cego, está adormecido, o negócio está pegando, o barco está indo a pique, porque a Bíblia diz que o barco estava em risco de ir a pique, a se despedaçar, e o cara dormindo. Ou a cara, né? A gente duvida dessa condição nazarena, mas é verdade. Não andar em obediência com Deus nos cega, nos torna dormentes. Chegou ele, o mestre do navio, e disse: o que está acontecendo contigo, cara? O que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não perecemos. E diziam uns aos outros: vinde, lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal, e lancem sorte. E você não sabe aonde caiu a sorte. No Jonas. É que a gente pensa que a Bíblia não vai se cumprir.
Aí o marinheiro disse o seguinte: o que está acontecendo contigo, cara? Tu não está vendo o que está acontecendo? Tu não consegue enxergar a tua volta? O que está acontecendo conosco? A gente não está enxergando a nossa volta. Irmão, dá uma olhadinha rapidinho a tua volta aí, dá uma olhadinha. Não, é a tua volta, não é para olhar para o irmão. De desobediente já chega a nós, tem que olhar para o desobediente. É um filme de terror. Já não chega eu desobediente, eu vou olhar para o desobediente. Não, olha a tua volta, não é para olhar para o irmão. Sabe o que o marido falou? Cara, o que está acontecendo contigo? Olha a tua volta. Cai a ficha. Reconheça. Aí ele disse: tá, beleza, vai clamar o teu Deus para ver quem está pegando aí e tal. Fizeram ali um sorteio, sabe quem caiu? Jonas. Sabe o que Deus está dizendo? A desobediência é revelada. Não fica em oculto. A desobediência ele traz para a luz. Vem à tona. Uma vida de desobediência vem à tona. É escancarado e evidente. Não consegue com esforço, não consegue esconder, não consegue, irmão. Pode tentar por um tempo, pode conseguir até um tempo, mas vai chegar um momento que a desobediência ela é revelada. Misericórdia. Mas o que mais me preocupa é que a desobediência ela coloca em risco em todo mundo que está no barco. Todo mundo sofre. Todo mundo paga o preço. Então, queridãos, queridonas, não é mais só você. Todo mundo que está no barco corre o risco por causa da atitude de um desobediente, um que se dispôs a fugir da vontade de Deus, um que simplesmente acatou em não fazer. A Bíblia diz que o marinheiro estava atemorizado, irmãos. Marinheiro, falar de tempestade para marinheiro, irmão. Falar de tempestade para marinheiro. O marinheiro estava com medo, estava todo mundo correndo risco. Aí caiu Jonas, sabe o que Jonas falou? Não tem tempo, vou falar aqui depois você em casa. Sou eu o causador disso tudo. Sabe o que Jonas está dizendo? Eu que causei essa tempestade. Essa tempestade é por causa de mim. Esse vento é por causa de mim. Mas deixa eu perguntar: será que essa tempestade que eu e você vivemos, nós não somos o causador? Será que não é mais fácil dizer o diabo se levantou, diabo sujo? É mais fácil dizer que o diabo é sujo do que Jonas. Aqui eu tenho que tirar o chapéu para ele. Sou eu o causador dessa tempestade. Aqui eu tenho que tirar o chapéu, porque nós, assim como nós fomos criados para não obedecer, nós também não fomos educados e criados para assumir responsabilidades. Seu marinheiro, eu sou o causador disso tudo. Será que esse vento que está soprando não sou eu que estou causando? É duro de ouvir, né? Será que essa tempestade forte não sou eu, simplesmente por não fazer aquilo que Deus mandou fazer? Simplesmente não fazer aquilo que Deus mandou fazer. Irmãos, a gente pensa que isso é uma particularidade de Jonas. Não, isso é Bíblia, isso é Deus. Cara, colocar em risco a embarcação por causa de uma desobediência. Quem é que paga o pato? A mulher, o filho, os parentes, os amigos, quem nos amam. Todo mundo sofre. Aconteceu com ele, mas não pode acontecer comigo. Não vai acontecer comigo. Está amarrado, né? Você está amarrando aí, não está? Está invocando o sangue de Jesus, né? Irmão, obediência é atitude, não invoca, não é oração, é atitude. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Jonas, dispõe-te e vai fazer aquilo que eu te mandei fazer, Jonas. Aliás, o que Deus mandou você fazer?
Falando nisso, só para não ficar só em Jonas, né, tadinho? Fala um pouquinho de nós. Fala nisso, o que Deus te mandou fazer? O que Deus mandou você fazer? Falando nisso. Me ajuda. Pergunte para alguém. Pergunte para o irmão da direita. O que Deus mandou você fazer? Olha para o irmão da esquerda agora. O que Deus mandou você fazer? O que Deus mandou você fazer agora? O que Deus mandou você fazer, chefe? Dispõe-te e vai fazer o que Deus te mandou fazer. Entendendo que a Bíblia ainda é verdadeira, Deus é o mesmo. Você quer esperar o vento bater? Você tem essa estrutura de esperar o vento bater, a tempestade chegar? O que nós estamos esperando? A tempestade chegar, o vento bater? Será que nós temos estrutura? Você tem essa coragem de colocar em risco a tua embarcação? É isso mesmo? É isso? Todos ali estavam em risco. Sabe o que aconteceu? Você conhece a história melhor do que eu. Você lê Bíblia. O que aconteceu? Pegaram aquele que estava dando problema. Vai. Sabe o que aconteceu quando jogaram o problema para fora? Sabe o que aconteceu quando jogaram a desobediência para fora? A tempestade parou. Tem tempestade, Isaac? Onde é que tu andava, Isaac? Tem tempestade que não se repreende em nome de Jesus. Tem tempestade que não se amarra. Tem tempestade que não diz, Senhor, queima essa tempestade. Tem tempestade que a gente pega a desobediência e faz assim, ó, joga para fora. A tempestade para na hora. Tem tempestade que não é a conversa com o pastor, não é o culto, não é o Deus, não foi Deus que parou a tempestade. Foi quando os marinheiros pegaram o Jonas, o causador, e jogaram para fora do barco, a Bíblia diz que o vento. A tempestade. O que é isso? É a tempestade para. É a tempestade para. Parece uma coisa, a gente ora, a tempestade não passa. Irmão, tem coisa que não é oração, é obediência. É voltar e fazer o que Deus mandou você fazer. Se Deus te mandou ir Nínive, vai para Nínive. Deus não te mandou ir para Nínive, vai para Nínive. Não questiona, só vai. Esse é o momento de fé e confiança. Quer falar comigo por quê, irmãos? Você está disposto a catar a direção que eu vou te dar segundo a Bíblia? Daqui para frente nós vamos fazer as coisas certas. Quer falar comigo? Conta comigo. Pois liga para a secretária. Mas a minha conversa vai ser assim, ó. Tu está disposto a acatar a direção que Deus vai te dar? Senão nem vem. Senão nem adianta. Quer conversar o quê? Não, quero uma direção para me obedecer e mudar de vida. Conta comigo. Conta com Deus. Eu quero obedecer, eu quero. Deus me dá essa disposição, conta com Deus, conta conosco. Agora eu vim para quê? Eu vim para quê? Simplesmente não faz. Irmãos, eu fico de cara com o ser humano, eu estou incluído nisso. A gente pede, Deus fala de várias formas, e a gente simplesmente não faz. E aí a gente tem que apelar, né, para a autoridade desse irmão. Olha aqui, tem situação que eu estou te dando uma direção, é uma direção. Pensa que adianta. A gente não, agora vai adiantar, não, é uma direção.
grande problema é quando começa com nossos sentimentos e os nossos conceitos. A desobediência quando aflora nossos sentimentos e quando aflora também os nossos pensamentos, nossas atitudes. Mas a obediência ela não pode vir em tom de medo. A obediência ela tem que vir em tom de amor, porque esse é o verdadeiro amor. Aquele que me ama é aquele que ouve os meus mandamentos e pratica. Esse tem tudo com Deus. Aquele que obedece é abençoado, aquele que obedece é fortalecido pelo Senhor. Aquele que obedece a Deus, Deus se compromete com ele. Então obedeça aquilo que Deus te mandou fazer, irmãos. Para encerrar, quero só dar uma pincelada de mais um cidadão que não poderia ficar aqui fora. Eu tenho uns minutinhos. E também, se não tivesse, falaria igual. Quem nós vamos botar aqui nesse bolo? Quem você acha? Quem? Saul. Figura de um homem que não obedeceu a Deus, mas um homem que usou seus sentimentos, conceitos e pressões. Deus disse o seguinte, Samuel disse o seguinte: fica aqui quietinho que eu vou ali, já volto. Mas a pressão foi aumentando, os inimigos estavam chegando pertinho. Em 7 dias eu volto. Deu o segundo dia, nada de Samuel chegar. 7 dias e não chegou. Saul foi sacrificar e Deus disse: não sacrifica. O que é que Deus falou? Não sacrifica, obedece. Mas é mais fácil sacrificar, né? 7 dias. O que é que Saul pensou? Eu estou pressionado, os inimigos estão aí. Deus vai entender. Deus não entende. Deus quer obediência. Deus não quer. Deus não precisa que ele entenda eu e você. Sabe por que Saul desobedeceu a Deus? Motivado por pressões. Nesse momento faltou confiança. Por isso que a obediência é um misto de fé e confiança. A maioria das pessoas desobedece a Deus quando os sentimentos, os pensamentos, os seus achismos, as pressões da vida nos levam a sair fora da palavra. Olha para a sua vida, irmãos. Os momentos de desobediência, quando você mais foi pressionado, quando o teu sentimento imperou, os teus conceitos, o que eu penso em relação a Nínive, o que eu penso em relação a outra. E aí Pedro vai dizer que importa que eu obedeça a Deus e não os meus sentimentos. Você tem que obedecer a palavra de Deus e não os teus conceitos, e não a tua vontade, e não a homens. O que importa? Sabe por que Pedro falou isso? Porque ele disse assim: vocês vão parar de pregar aqui, tá? Vocês estão proibidos de pregar aqui. Sabe o que ele falou? O que importa é obedecer a Deus, não a você. Você pensa que ele parou de pregar? Ou ele não teve pressão? Você para de pregar, você vai ser preso. Quer pressão maior do que essa? Sabe o que ele fez? Foi pregar. E sabe o que aconteceu com ele? Foi preso. E sabe o que o irmão dele falou? Eu carrego sobre as marcas de Cristo. O preço da obediência. Glória a Deus. Você quer carregar o preço da obediência, as marcas de Cristo, ou você quer carregar a marca do vento e da tempestade? Você escolhe que marca você quer levar. Ah não, o peso da obediência é muito alto, carregar as marcas de Cristo, como Paulo falou. Você escolhe. Olha só, a disposição é a mesma. Deus falou: dispõe e vai para Nínive. Ele dispôs, foi para Espanha. Ou você se dispõe a carregar a marca do Cristo, ou você dispõe a carregar a marca do vento. Alguém lembra do Catarina? Até hoje tem gente que tem trauma com o vento do Catarina. Até hoje tem gente com trauma de tempestade. Que marcas você quer carregar? A Bíblia ainda se cumpre. Amém? Isso aqui é real.
A história é a mesma, só muda o personagem. O Deus, inclusive, é o mesmo. O personagem só muda de Jonas para Zé, para Maria, para João. O Deus é o mesmo. Mas eu vim para falar do amor de Deus, amém? O Deus que te direcionou a fazer algo é o mesmo Deus que está ali à espera de você se arrepender e voltar para o caminho da obediência. Glória a Deus. Deus não desistiu de Jonas. Deus não queria destruir Jonas. Deus só queria dizer: filho, volta. Volta a me obedecer, filho. E por isso aí o último episódio, um peixe grande. Ser tragado por um peixe grande, ficar 3 dias no ventre de um peixe, irmãos, não deve ser uma situação boa. Às vezes eu olho para a Bíblia, como é possível ficar 3 dias no ventre de um peixe? Mas ali caiu a ficha. Ali caiu a ficha. Não importa os métodos, o importante, se caiu a ficha, valeu a pena. Porque daí a Bíblia diz: olha como Deus estava certo, irmãos. Olha como não é o teu sentimento. Diga: não é o meu sentimento, não são os meus conceitos, não são as pressões, é Deus que está certo. Olha que Deus está certo. Quando ele caiu a ficha, foi para Nínive, pregou, sabe o que aconteceu? O povo se arrependeu e recebeu a salvação. É Deus que está certo. Não é o que eu penso, é Deus que está certo. Não são os meus sentimentos, é Deus que está certo. Irmãos, quando Deus fala assim, ó, vai lá e pede perdão, vai e pede perdão porque Ele está certo. Quando Ele diz vai e te arrepende, é Ele que está certo. Quando Ele diz volta para os meus caminhos, é Ele que está certo. Quando Ele diz vai lá e dá outra face, é Ele que está certo, não é o meu sentimento, irmãos. Se eu me basear no meu sentimento, sabe o que eu vou fazer? Vou atrair um vento, porque sou eu, as minhas atitudes que atraem o vento e a tempestade. Jonas falou, foi eu sou o causador dessa tempestade. Deus mandou ele dar outra face, Deus mandou eu amar, Deus mandou eu perdoar, Deus mandou eu cumprir meu chamado, Deus mandou fazer o que é certo. Deus falou para não obedecer a homem, mas obedecer. Eu simplesmente não fiz. Escute bem, aqui eu encerro. Saul estava acostumado, Deus dá uma tarefa para ele e ele fazer pela metade, achando que era suficiente. Vai lá e mata tudo. Matou quase tudo, deixou Agag de pé, o rei, olhou uns boi gordo, roubou o boi. Sabe qual é o nosso mal? Quando Deus nos dá uma tarefa, a gente faz quase tudo. Sérgio, é quase tudo, é verdade. E a gente pensa que está bombando. Deus, quando nos pede algo, é para fazer completo. Se Ele te deu uma tarefa, escute bem, tarefa dada por Deus, tarefa dada é tarefa cumprida. Não é pela metade, não é quase cumprida. Tarefa dada pelo Senhor tem que ser tarefa cumprida. O que Ele te mandou fazer? É parar da outra face? Vai! Não, eu dei a metade da face, tá bom? Não. Se Ele mandou ir lá perdoar, vai lá e perdoa. Se Ele mandou ir lá amar, ama, não, já perdoei, mas não quero contato. Ele lá vai ficar. Nisso nós somos bons. Sabe o que aconteceu com o Saul? Vocês sabem o que aconteceu com ele. E a falsa impressão é que nós estamos fazendo a vontade de Deus, quando a gente quase cumpriu a tarefa. Sabe o que ele fez a partir disso? Foi lá no monte, sacrificou, né? Não era para sacrificar. Foi para o monte, deu uma festa. Foi para o monte, deu uma festa, guardou o boi, dizendo isso aqui, ó. Esse boi aqui, ó, eu que peguei com o Senhor, é para Deus. É para Deus. A gente fala assim, né? É para Deus. Deus chama Samuel e diz assim, Samuel,
Saul está dando uma festinha lá em cima no monte. Vai lá, fala para ele que eu não conto mais com ele. Está fora, ele está fora. Está fora dos meus planos. Agora imagina o sentimento de Saul. Pô, cara, eu estou obedecendo a Deus, estou dentro da vontade de Deus. A minha vida está dentro da vontade de Deus. Daí o boizão que eu peguei para o Senhor, é para Deus. Isso aí é para Deus. O meu louvor é para Deus, a minha pregação é para Deus, o meu ministério é para Deus. Aí chega Samuel na festa. Deus mandou recado, Deus nem falou com ele. Deus mandou recado para deixar ele mais ruim. Ô Samuel, vem aí com a gente. Olha, tem uma carninha, não quer? Olha só o que eu fiz para Deus. Saul, Deus mandou falar que tu está fora. Ele não conta mais contigo, porque Ele está cansado de te mandar, de te dar tarefa e você fazer pela metade ou simplesmente não fazer. O problema é que a gente pensa que com a gente não vai dar nada. Esse vento, essa tempestade que Jonas disse, eu sou o caçador, Deus mandou fazer algo e simplesmente não fiz. De Deus não contar mais com esse cidadão, porque tudo que a gente faz em nome de Deus não quer dizer que Deus está aprovando. Porque em vez de você fazer coisas, pregar, cantar, Deus primeiro quer a tua obediência. E essa bandeira, eu não abro mão desse ministério. Primeira coisa é ser e depois fazer. Nós somos bons no que fazemos, mas ser obediente nos custa algo e nos falta algo. Eu não tenho dúvida do que eu conheço a maioria dos senhores, e eu sei o que os senhores e as senhoras fazem de bom. Nós somos bons no que fazemos, mas nós precisamos ser tão bons em obedecer do que fazer. O primeiro desejo de Deus é ser e não fazer. Senhor, em teu nome eu cantava, o céu se abria, eu cantava e descia uma glória. Senhor, em teu nome eu pregava o evangelho. Eu tinha uma elétrica, hermenêutica, eu tinha o quê? Certificados, cursos, teologia, e Deus simplesmente não reconheço, porque primeiro é ser obediente. Não adianta falar em nome de Deus, não fazer em nome de Deus e não obedecer a palavra. O que Deus quer de mim, de você? Disposição e obedecê-lo. Não espere mais, não espere mais. Se está esperando o vento chegar, irmão, se é que o vento não chegou, está esperando a tempestade vir, será que se é que a tempestade já não está aí, você quer ficar 3 dias dentro do ventre, se é que nós não estamos dentro do ventre? O primeiro ponto é a dormência, o segundo ponto é ele se atentar para aquilo que ele estava fazendo. Como é que está a tua vida hoje? Não estou falando de falhas, erros ou pecados, mas a tua vida está respaldada pela palavra, em obediência à palavra. Como é que está a tua vida? Faça uma análise. Aquilo que Deus mandou você fazer, aquilo que você ouviu, veio, olha só o texto, eu quero terminar da forma que eu comecei. Veio a palavras a Jonas dizendo, veio a palavra a Jackson dizendo, a Gustavo, a Marcelo, a Gleison, a Nazareno, veio a palavra a Murilo dizendo, a Lucas, veio a palavra a Ariel dizendo, a Wilson, a Moisés, veio a palavra de Deus dizendo, dispõe-te em fazer aquilo que eu estou te mandando fazer. Disposição é a mesma. Dispõe-te para Nínive, mas ele foi dispôs a ir a Tarsis. A Bíblia usa uma expressão que eu acho pesada. Foi para Tarsis se esconder de Deus. Na ótica do Senhor, aquele que não obedece está se escondendo do Senhor. Aquele que não faz aquilo que eu mando está se escondendo de mim. É a expressão que a Bíblia empregou na vida de Jonas, quando ele conta uma passagem, porque a desobediência também tem um preço. Você está disposto a pagar o preço da desobediência? Você tem estrutura para passar pelo preço da desobediência? Você tem estrutura emocional, física, para sofrer os danos de um preço de uma desobediência?
Essa passagem custou caro para ele, irmão. Quando ele vai até o cais e compra uma passagem, ele não sabia o preço que estava ali custando. Enquanto Paulo, com o peito estufado, boca cheia, dizendo: eu levo as marcas de Cristo, o preço da obediência. Você está diante de uma escolha nessa noite. É você que se dispõe, mediante a tudo que Deus já falou contigo. E tu não acredita. Depois de tudo isso, ainda tem gente que quer falar com a gente. Tudo bem. Eu só vou repetir o que Deus está dizendo. Só faz o que Deus te mandou fazer. Quem é que vai ganhar com isso? Você e a sua embarcação. Quando nós fazemos o que é certo perante a Deus, quem é que ganha? Você e a sua embarcação. Quando nós não fazemos o que Deus mandou fazer, quem é que perde? Você e a sua embarcação. Eu quero te dar uns minutinhos para você ter uma atitude nessa noite. Não é para vir cantar. É fazer o que Jonas fez. Jogar no teu barco toda a desobediência. Porque escute bem, eu preciso crer na Bíblia, senão nem aqui eu deveria estar. Jogando de fora do barco atos de desobediência, a Bíblia diz que nós temos uma condição de sair daqui desse lugar, fazendo com que os ventos e a tempestade cessem. Uma atitude, e tem vento na sua vida. A Bíblia está dizendo: quando o marinheiro jogou para fora o causador da tempestade, o vento cessou e a tempestade parou. Um ato muda tudo aquilo que nós estamos passando. Não é oração, é uma atitude. E essa atitude está diante de mim, de você nessa noite. Dispõe-te. Veio a palavra do Senhor a mim e a você, e a ordem é: dispõe-te. Deus te chamou para fazer isso, vai lá e faz. Deus te chamou para amar, ame, perdoe, dê a face, se humilhe você, vá você primeiro. Escute bem, Jonas era um profeta, ele tinha uma missão. Deus não te deu uma missão. Deus não te deu uma missão, irmãos. A missão de Jonas era simples: ouvir Deus, ir lá falar para eles o que o Deus havia falado, simples assim. E o resultado, um pouquinho mais baixo aí. E o resultado não é comigo nem com você. Ah, mas se eu der outra face, ah, mas se eu amar, se eu perdoar, se eu liberar perdão, se eu pedir perdão, o que vai acontecer? Não é mais conosco. Deus só disse assim: me ouça e vai lá e fala o seguinte. O resultado foi com o Pai. Esses homens que tiravam o couro das pessoas, tipo as nossas mães antigamente, os homens mais perversos, sabe o que fizeram? Se arrependeram, aceitaram Jesus. Quando nós fazemos a coisa certa, o resultado é o melhor, as implicações são as melhores possíveis. Esteja certo de uma coisa: as consequências de fazer a coisa certa, sem sombra de dúvida, sempre será as melhores. Porque Deus sempre tem razão. Deus tem razão, não é os seus sentimentos. Deus provou para Jonas que não era o sentimento de Jonas de repugnação, de indignação. Não, tem que ir para o inferno, não merece o perdão de Deus. O que prevalece não são os nossos sentimentos, nossos conceitos, mas é a vontade de Deus. Se coloque de pé. Fique uns minutinhos a sós com o Pai, de tudo que Ele te falou, não só hoje, mas ao longo da sua vida, ao longo da sua história, em nome de Jesus.
é a sua vida, é a sua embarcação. Deus, nessa noite, o personagem aqui não é o Jonas, o personagem aqui é o Marcelo, é o João, é a Maria. Deus está falando da nossa embarcação. E o primeiro ponto que tirou Jonas dessa situação foi quando ele assumiu, quando ele disse: sou eu o causador dessa tempestade. Sabe esse vento que está soprando, que está colocando o barco em risco de ser despedaçado? O primeiro ponto: assuma. Jonas assumiu. A palavra de Deus veio a Jonas dizendo: dispõe-te em fazer aquilo que eu estou mandando você fazer. Assumir que muitas vezes a nossa desobediência somos os causadores. E por que não obedecemos a voz de Deus? Por causa dos nossos sentimentos, nossos conceitos, pressões. Mas Pedro vai dizer uma coisa tremenda para mim e para você: o que importa não é obedecer meu sentimento. A questão não é obedecer o teu sentimento. A questão não é obedecer a tua vontade. A tua vontade é não querer estar aqui, irmão. Sabe qual é a tua vontade? É não estar aqui, inclusive a minha. Mas um dia eu decidi obedecer a voz do meu Senhor, porque eu entendi o amor dele e tudo que ele fez por mim. Hoje eu luto com a minha carne, não porque eu tenho medo do vento ou da tempestade, porque eu entendi o amor dele. Ele vai dizer que aquele que me ama ouve e pratica os meus mandamentos. Esse é o que me ama. Amar a Deus de palavra é muito simples e muito fácil, muito cômodo. Levantar a mão e dizer que ama a Deus é muito cômodo. Mas aquele que ouve os meus mandamentos, ouvir é o primeiro ponto. E você já ouviu Deus, inclusive nessa noite. Mas a Bíblia vai dizer: aquele que ouve os meus mandamentos e os pratica, esse é o que me ama e será amado do meu Pai, e eu os honrarei. A obediência tem um preço, mas também tem uma consequência, e a consequência é a honra por Deus. Já passou da hora de nós fazermos aquilo que Deus nos mandou fazer. Se Deus mandou amar, só ame. Se Deus mandou você dar outra face, dê. Se Deus mandou você se arrepender, só se arrependa. Passa por cima dos teus conceitos. Nós estamos diante de uma escolha: ou levar conosco as marcas de Cristo, ou as marcas da tempestade. Você tem estrutura para viver no ventre de um peixe? Será que nós temos estrutura para suportar as marcas de uma tempestade? Seja muito verdadeiro. E é você, é você. Não é quem não está aqui, não é quem está no seu lado, é você, sou eu. Uma atitude de jogar a desobediência para fora do barco. Você tem uma condição nessa noite de cessar essa tempestade, de acalmar esse vento. É uma atitude e muita coisa muda. Decida obedecer a Deus, decida obedecer a palavra dele. Faz o que ele te mandou fazer. Tarefa dada tem que ser tarefa cumprida, missão cumprida. Cumpra a tua missão, cumpra o teu chamado, a tua vocação. É agora, não espere mais tempo, não espere o vento, não espere a tempestade, não espere o peixe. É hoje, hoje, hoje. Decida obedecer a Deus. É uma decisão. Decida obedecer ao Senhor. Decida obedecer ao Senhor. O que Ele é, o que Ele é.
todo o poder, Senhor. Gere em nós, Senhor, uma escolha. Uma escolha, uma escolha. Não os nossos sentimentos, não a nossa vontade, não os nossos desejos. Seu amor pronunciar. Apenas a voz de Deus. Aquele que ouve as canções.
escute bem. Não espere mais tempo. Uma vida fora da obediência de Deus, ela tem etapas. Entenda, você precisa entender a Bíblia. Você não pode vir apenas por culto, você precisa entender Deus. Primeiro veio o vento forte, agora já é tempestade, agora já é um peixe grande. Ou seja, não dá para esperar mais. Hoje mesmo faz aquilo que Deus te mandou fazer. Quantas vezes nesse ambiente o ambiente é propício, é a glória, é a nuvem, é a presença dele. A gente diz, Deus, agora a primeira coisa que eu vou fazer é isso. E chega no outro dia, a gente simplesmente não faz. E o pior é que a gente acha que não vai acontecer nada, mas o vento em algum momento vai bater. O segundo nível é a tempestade, o terceiro é o peixe. E eu não sei se eu tenho estrutura para passar, viver 3 dias dentro do vento, eu não sei se eu vou suportar. Então assuma. O marinheiro disse, o que tu tens, homem? Está acontecendo tudo isso à tua volta e você não chegou ainda. Assuma. Eu sou o causador disso tudo. É por causa de mim, é por causa da minha negligência, é porque eu estou fugindo, é porque eu simplesmente não fiz. Então daqui a pouco esse ambiente vai passar, quando eu pisar de fora, é só a razão, é só racional. É nesse momento que vem a atitude. Faça. Deus mandou te arrepender, te arrependa. Deus mandou voltar, volte. Deus mandou se converter, te converta. Deus mandou pedir perdão, peça. Deus mandou dar outra face. Irmão, faça. Os teus sentimentos ainda vai nos levar. Jonas não concordava com a salvação de Nínive. Você não precisa concordar com tudo, só faz o que é certo. Você não precisa entender tudo, só faz o que é certo. Passa por cima dos teus conceitos. Nesse momento, passa por cima dos teus sentimentos. Obedeça a Deus, irmãos. Aquele que ouve os meus mandamentos e pratica, são esses que me amam. Será amado do meu Pai, e eu os honrarei. Esse é o preço da obediência. Você será honrado por Deus. Deus entendeu que tem um preço para obedecer a Ele. Paulo foi preso, Paulo foi açoitado. Existe um preço, mas sabe o que Deus diz? Eu honrarei o preço que você pagará por me obedecer. Nós estamos diante de uma escolha. Ou leva as marcas da obediência ou as marcas de uma tempestade. Você está disposto a passar por o quê? De uma forma ou outra nós vamos passar. Ou a marca de Cristo, ou a marca de uma tempestade. A tempestade deixa marcas que muitas vezes é irreversível, traumática. Decida obedecer a Deus e a palavra dele. Ele tem razão. Ele sabe o que é melhor. Talvez você não está entendendo. Deus mandou fazer algo, você não entende. É assim mesmo. O profeta é isso. Ele ouve e faz. Ele ouve e faz. O resultado é com o Pai. Se Ele te mandou ser uma bênção, se Ele foi uma bênção. Se Ele mandou você buscar mais Ele, busque Ele. Não tem nada a ver com religião, não com igreja. Tem a ver com obedecer a Deus. Levante sua mão, por favor. Veio a palavra do Senhor a você e a mim, dizendo: dispõe-te e me obedeça. Amém? Você recebe? Veio a palavra do Senhor a mim e a você, dizendo: dispõe-te em me obedecer. A escolha é sua. Ela é pessoal. O marido não decide pela mulher, nem a mulher pelo marido. O pastor não pode decidir por você, nem a mãe pelo filho. É uma decisão pessoal. Mas olha só, mão levantada, por favor. O que você faz de certo, homem, reflete no teu barco. O que você faz de errado, homem, reflete no teu barco também. Mulher, a tua atitude reflete na tua casa. Aquele que me obedece é o que me ama, e o que me ama eu honrarei. Deus vai te honrar se você estiver disposto a pagar o preço da obediência.
segundo a condição de sacerdote de Cristo, segundo a tudo que ouvimos do Senhor, eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que recebe, você que é grato,